Oi, pessoal. Eu quero falar um pouco sobre links, que a gente utiliza bastante também quando a gente trabalha com os terminais no Linux. Existem dois tipos de links, os hard links e os soft links, né? Primeiro vamos ver o que é um link. Então, vou pegar ls-l, né, que é a listagem no formato longo, e vou listar os arquivos no diretório /etc, que usualmente é um arquivo para configuração do Linux. Nós temos uma aula que mostra, né, a explicação de permissões de diretórios, mas nós vamos voltar a explicar isso novamente num vídeo específico. Então vamos ver aqui. Quando esse primeiro caractere é um traço, ele é um arquivo. Então esse resolve.conf é um arquivo. Quando é D, ele é um diretório, tá certo? Então isso aqui é um diretório, tá certo? Então aqui é diretório, onde começa com D, diretório. Quando ele começa com L, ele é um link. Então, esse RMT está apontando para o arquivo RMT que está dentro do diretório U/USR/SBIN. Então, quando a gente está acessando esse arquivo RMT, então esse RMT que está dentro do etc, nada mais é do que um link para esse lugar aqui, para esse outro arquivo que está em outro diretório. Então, essa é a função do link. Então, o primeiro passo aqui é a gente criar um primeiro arquivo. Eu vou chamar ele de arquivo 1.txt. Eu vou colocar alguma coisa nesse arquivo. Então, eu vou falar echo, sou um arquivo, e vou direcionar para o arquivo 1.txt. Então, se eu der um cat no arquivo 1.txt, ele vai estar o texto aqui que eu digitei. Então, nós temos um vídeo falando sobre o echo, né? Então, nada mais que eu fiz foi o echo imprime uma frase, imprime alguma coisa e eu redirecionei para dentro do arquivo 1.txt. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou criar um arquivo 2, tá certo? Então, eu posso falar aqui ln-s arquivo 2 e vou apontar ele para o arquivo 1. Aí, o que ele deu aqui? Que o arquivo existe, né? Por que ele está falando isso? Porque a sintaxe aqui é o contrário. É primeiro o arquivo 1 e o link. Pronto. Então, agora, eu vou dar um ls-l. E o que está acontecendo aqui? Ele está falando que o arquivo 2 está apontando para o arquivo 1. Então, se eu verificar o arquivo 2, o que tem dentro dele, não é? Ele vai mostrar o que está dentro do arquivo 1, porque o arquivo 2 é um link, né, para ele. E se eu remover o arquivo 1? Vamos remover ele aqui. Então, agora eu vou dar um ls-l. Ele está falando que o link do arquivo 2, né, está para o arquivo 1. Então, vamos ver o que tem dentro de arquivo 1. De arquivo 2, né? Inexistente. Por quê? Eu removi o link. Tá certo? Então, esse é o link. Esse é o primeiro tipo de link que a gente estuda, né? Que é o soft link. Tá certo? Então, esse é o exemplo de uso de links no sistema operacional Linux. Agora eu vou mostrar como que eu crio hard links. Então, eu vou criar um arquivo 1.txt. Vou criar um echo, sou um arquivo e preencher o arquivo 1.txt. Vou listar o arquivo 1.txt. Então tá lá que tem o conteúdo. Então arquivo 1, eu tenho no disco aqui o arquivo 1. Vou criar agora um link, né, do arquivo 2, o arquivo 2, né? O arquivo
2 para o arquivo 1. Do arquivo 1 para o arquivo 2. Aqui a sintaxe é o contrário aqui. Então, ok, criei um link. Agora vamos ver o que aconteceu. Nós podemos ver aqui que, na verdade, eu tenho o arquivo 2, né, e o arquivo 1. Nesse caso, o que está acontecendo é o seguinte. O arquivo 2 ele está apontando para a mesma posição do disco que o arquivo 1. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte. Vou listar o arquivo 2. Ele está falando que é um arquivo. Perfeito? Se eu remover o arquivo 1, vamos ver o que acontece aqui com o arquivo 2. Ele vai falar que é um arquivo. Por que isso? Porque nesse caso, no soft link, eu aponto o arquivo 2 para o arquivo 1. Eu aponto pelo nome do arquivo. Então, quando eu removo ele não existe mais, o link é quebrado. Quando eu crio um link, um hard link, nada mais é que o seguinte, eu estou criando dois arquivos, um arquivo que está apontando para a mesma posição no disco, no inode. Então, nesse caso, é como se eu fizesse uma cópia daquele arquivo, mas para a mesma posição, né? Então, vamos fazer alguma coisa aqui, ó. Vamos apagar esse arquivo 2 e vamos fazer o mesmo procedimento. Touch arquivo 1, né? E aí eu vou usar vou ver esse aqui. Vou fazer esse procedimento, então eu tenho cat arquivo 1.txt. Tá certo? Então agora eu vou criar um arquivo 2. ln arquivo 1 para arquivo 2. Então beleza, se eu chegar aqui, digitar arquivo 2.txt, ele está lá só um arquivo. Então eles estão apontando para a mesma posição do disco. Então vou fazer o seguinte, eu vou editar o arquivo 1.txt, só um arquivo. Vou colocar mais uma linha aqui. Isto é um teste. Vou salvar e vou editar. Agora eu vou ver o que tem dentro do arquivo 2. Mudou o conteúdo, porque eles estão apontando para a mesma posição do disco. Tá certo? Então está para o mesmo inode. Então, se eu editar o arquivo 2.txt, eu vou escrever aqui outra mudança. Salvei. Agora vamos ver o que tem dentro do arquivo 1.txt. Outra mudança. Então, qualquer alteração que eu faça no arquivo vai aparecer em outro, porque os dois estão no mesmo lugar no disco. Tá certo? Então, essa é a diferença entre o soft link e o hard link. Tá bom? Então, é isso.